disse o Trump depois da conversa. Eu estou muito desapontado com a conversa que eu tive. Que ele está ali. Eu estou muito desapontado. Eu estou só dizendo. Eu acho que eu não acho que ele está querendo parar essa guerra. Isso é muito ruim. Caramba, levou esse tempo todo pro Trump perceber isso. E pior é que não é a primeira vez que o Trump percebe isso. O Trump tem mostras claras de que não, o Putin não vai parar essa guerra. Ele não pode parar essa guerra. O Putin já passou do ponto. Ou seja, o Putin sabe que se ele parar a guerra agora, ele cai na Rússia. Então ele não pode parar a guerra. Ele vai continuar essa guerra de qualquer jeito. A questão toda é. E essa guerra vai ser ganhada pela Ucrânia. Não tem alternativa. Os russos não tem como ganhar essa guerra. Então a questão toda agora é se o Putin vai perder. Só o Putin vai perder junto com o Putin essa guerra, né? Essa é a situação no final das contas. O Putin estava no encontro, quando ele saiu dizendo que tinha que falar com o Trump. Ou seja, ele tirou onda, ele vai humilhar o Trump um pouquinho agora pelo telefone, coisa e tal. O pessoal aplaudiu ele. Vou ter que sair aqui porque eu tenho que ir lá humilhar aquele meu capacho americano. E foi lá falar com o Trump, né? E bom, o Trump falou que vai falar com o Zelensky hoje, né? Hoje o Trump vai falar com o Zelensky. Você sabe, eu estou muito desapontado com a conversa que eu tive com o Putin. Eu não vejo ele querendo parar essa guerra, isso é muito ruim. Na verdade, é o que eu estou dizendo isso. Ele não quer parar, não é o tipo de pessoa que quer parar essa guerra. Ou seja, que negócio é esse? É o que a gente está falando, não tem como parar o Putin. A única maneira de parar o Putin é uma demonstração de força. É a alternativa que resta para o Trump. Eu espero que ele chegue nessa conclusão. Ele dá um bocado de armas para a Ucrânia e pronto, resolve esse problema, né? O pessoal está levantando aqui, ó. O que o Trump fez como aliado, né? Quer um cessar-fogo de 30 dias, beleza, a gente faz isso. Quer um acordo de minerais, beleza, está assinado o acordo de minerais. Quer negociação em Istambul, beleza, a gente faz negociação em Istambul. Quer usar espírito, usar um terno, beleza, a gente usa terno, não tem problema. Agora, da mesma forma, o Trump continua parando o envio de armas para a Ucrânia. Não é uma situação crítica, como eu falei para você, ainda tem armas até o final do verão, mas é uma coisa bastante complicada, isso daí, tanto do ponto de vista prático, do ponto de vista material, quanto do ponto de vista de propaganda, de como sinaliza as coisas, né? O Zelensky disse numa entrevista hoje que o Trump e o Putin não tem muita coisa em comum. Nós apoiamos a ideia do Trump de um cessar-fogo incondicional, mas na Rússia só o Putin toma decisões. É por isso que a gente insiste no encontro entre líderes. Tem que ter um encontro do Zelensky com o Putin, porque o Putin é o único que toma decisões ali, né? Ele falou também que nós esperamos que venha um pacote, o 18º pacote de sanções da Europa, que seja um pacote muito forte, e discutimos também questão de investimento e produção de armas em conjunto. Estamos preparando alguns acordos com a Dinamarca. Nós contamos com o apoio americano, especialmente para armas através da Europa, especialmente para armas que a Europa não pode prover, como por exemplo o PAC-3, que é o míssil do Patriot, né? Mas também confiamos em expandir a própria produção ucraniana. Precisamos de mais dinheiro para isso, nós discutimos isso hoje, né? E no final, a Vanderlin falou também sobre trazer o Putin para a mesa, né? Discutir com ele diretamente, né? Outra coisa que o Trump falou é o seguinte, nós ainda estamos dando armas para a Ucrânia, estamos ajudando eles. É verdade, mas não os Patriots, estão faltando agora, né? Mas o Biden mandou acabou acabando com o nosso suprimento completo, nós precisamos priorizar a nossa própria defesa também. O que é uma mentira. Os Estados Unidos não estão sendo atacados por ninguém nesse momento, não há falha na defesa. A gente já explicou que muito do que foi barrado pelo Trump não era nem produção para o mercado americano, não era nem estoque do exército americano, era produção nova para a Ucrânia que foi barrada, né? Ou seja, o Trump, entre admitir que alguém traiu ele na administração próxima e ele mesmo dizer que foi erro dele não mandar o PAC, ele admitiu que o erro, ele colocou o erro, comprou o erro para ele mesmo, para não ter que admitir que a administração dele e do 7 que estão fazendo coisa nas costas dele, né? Então, é ele mesmo mandando parar a ajuda para a Ucrânia, é um joguinho combinado do Putin e do Trump. Eu falo de mandar arma, você ataca bastante físico, quem sabe o povo ucraniano desiste da Ucrânia, né? Não vai acontecer, né? Mais uma vez, não tem nenhuma chance disso acontecer. E para quem acha que os Estados Unidos está priorizando o próprio armamento, os Estados Unidos têm direito de pensar na América primeiro e coisa e tal, eu já expliquei para vocês outras vezes que não é bem assim não. Por quê? Porque os Estados Unidos está ignorando o memorando de Budapeste, que é um acordo assinado pelos Estados Unidos. E se o Trump começa a ignorar acordos que foram assinados pelos Estados Unidos, você tem um problema. Por quê? Porque ninguém mais vai confiar em acordos assinados pelo Trump. Vai pensar, se o Trump não aceita os acordos que foram assinados no passado, quem garante que o próximo presidente vai aceitar os acordos assinados pelo Trump? E se o próximo presidente não vai aceitar os acordos assinados pelo Trump, o Trump vai ficar 4 anos mesmo, não vale a pena assinar nenhum acordo com ele. Então isso enfraquece os Estados Unidos, não reforça os Estados Unidos, não tem nenhuma lógica essa ideia de segurar armas para a Ucrânia. O memorando de Budapeste, para quem não sabe, em 94 os Estados Unidos queria convencer a Ucrânia a abrir mão do seu arsenal nuclear. A Ucrânia era o terceiro país nuclear do mundo, os Estados Unidos tinham o maior número de ogivas, a Rússia em segundo, a Ucrânia em terceiro. A Ucrânia abriu mão porque queria se integrar com o Ocidente, queria ser um país pacífico, participar da Europa e coisa e tal. De lá para cá só recebeu não, só recebeu negação, só recebeu o Ocidente tentando empurrar a Ucrânia para a Rússia de novo por algum motivo que eu não consigo entender. E aí, no final das contas, agora está sendo traída pelos Estados Unidos do Trump. Um absurdo isso daqui, mas de qualquer forma, um absurdo que a Ucrânia vai superar. O JP Lindsley fala aqui, é um jornalista, tá? Ele é americano, é republicano, apoia o Trump, mas apoia a Ucrânia também, né? E ele está falando aqui que a Casa Branca não sabe das forças da Ucrânia. A visão que ele tem é que o Trump, nos últimos anos, estava muito focado contra a perseguição judicial que ele estava sofrendo. Os Estados Unidos não estava acompanhando de fato a guerra da Ucrânia, né? E talvez a Casa Branca não saiba da força da Ucrânia, do poder militar da Ucrânia. E o time do Zelensky, segundo ele, não sabe que a Casa Branca não sabe disso, né? Eu não sei, tá? Por mais que eu reconheça que existe uma falha de comunicação, ele me parece uma coisa muito mais intencional do que um mero descuido da Casa Branca de não saber essas coisas e do Zelensky de não saber que a Casa Branca não sabe, né? E a preocupação é que nesse ponto que está havendo o erro, né? Ele está em Kiev, nesse momento ele participou ele estava lá durante esse bombardeio, ele lembrou o pessoal que no dia 4 de julho, né, Kiev, uma cidade que é dedicada ao arcanjo São Miguel, né, está sendo atacada por mísseis russos e drones iranianos, né? E ele pedindo ao Trump para rever essa política dele. Vamos torcer para que tenha alguma solução nisso daí, né? A Alemanha quer comprar 2 sistemas Patriot de defesa com mísseis também dos Estados Unidos para transferir para a Ucrânia. A gente não está falando nada aqui dos Estados Unidos dar mísseis para a Ucrânia, ou dar Patriots para a Ucrânia. A Alemanha vai comprar e vai entregar para a Ucrânia isso, porque é lógico para a Europa, é por interesse você ter essa proteção, a Ucrânia está segurando a Rússia ali, né? Agora, o problema é esse. E aí, o Trump vai permitir esse tipo de coisa? Porque aparentemente a impressão que dá é que o Trump está fazendo essa coisa toda em dobradinha com o Putin, né? Ataca bastante a Ucrânia, eles verem que eles têm que se entregar, aceitar tudo que a gente quer e coisa e tal, né? De novo, é uma idiotice completa, mas aparentemente é nessa ilusão que tá o Trump e o Putin, né? Vão acabar ambos derrotados. Agora, todo esse desespero da Rússia é exatamente porque a Rússia sabe que não consegue manter essa guerra por mais muito tempo. Estão avisando vocês que a economia russa está desabando. A economia russa está ficando muito mal, eles não conseguem manter isso. Daí esse desespero dele contar com o Trump, ele pedir ajuda ao Trump, não sei o que lá, não, vão bater muito na Ucrânia. Quem sabe eles desistem e entregam tudo para a Rússia, que essa é a única saída que o Putin tem no final. Não vai acontecer, né? E uma coisa que a Ucrânia tem feito para garantir esse tipo de coisa lembra que eu falei para vocês que teve uma explosão num petroleiro da frota sombria russa no Mediterrâneo, né? E olha só, a gente tem informação agora que isso é uma força-tarefa da Ucrânia, do GUR, do Serviço Secreto Ucraniano, que já bombardeou 5 petroleiros da frota sombria russa com minas limpet. Minas limpet são esse tipo de mina aqui que um mergulhador entra na água, chega perto do navio e cola a mina no navio, né? Ele prega a mina no navio e daí a mina explode e causa problemas, né? É lógico, é uma coisa controversa e coisa e tal, mas isso aqui é a maneira que os ucranianos estão encontrando de fazer a sanção contra a Rússia, né? Já que os Estados Unidos não deixam a Ucrânia destruir as refinarias russas. Não querem destruir as refinarias russas. Vamos fazer o quê? Vamos atacar os petroleiros da frota sombria.
ucraniano, né? Os Estados Unidos também colocaram sanções contra a Rússia, também proíbem a Rússia de usar petroleiros. Então, os ucranianos estão lá garantindo as sanções no final das contas. Né? Explosões atingiram 4 petroleiros russos no Mediterrâneo, próximo à Líbia e Malta, e mais um no Mar Báltico, né? Tem o nome dos petroleiros aqui, ou seja, todos os 5 navios tiveram problemas na sala de máquinas. Então, os ucranianos colocam essas minas na sala de máquinas dos petroleiros e explodem, e daí o petroleiro não consegue sair em lugar nenhum. Isso tem a vantagem também de não causar um desastre ambiental. A preocupação da Ucrânia é botar o petroleiro fora de operação, mas não causar um desastre ambiental. Então você destrói a casa de máquinas de forma que o petroleiro não consegue sair do lugar sem despejar o óleo todo, né? Então o pessoal está colocando aqui que isso é uma ação ucraniana, tá aqui os locais onde houve as explosões em vários lugares aqui e que teria sido feito pela Ucrânia, né? Ou seja, daí você explica também o desespero dos russos com essa história toda, né? E o desespero está cada vez maior lá na Rússia, né? Esse cara aqui é o